Seja bem-vindo a mais uma aula de gestão de talentos e nessa aula a gente vai conversar sobre os desafios no desenvolvimento e na avaliação de talentos nas organizações, né? Então, a gente já conversou um pouquinho sobre isso, que uma avaliação de desempenho é uma ferramenta extremamente importante para que a gente consiga perceber os talentos nas organizações e, obviamente, alocá-los nas melhores funções, né? Então, esse modelo que a gente comentou é um modelo de gestão de competências, né? Então, é entender quem são essas pessoas, mapear as suas competências, né, para que você consiga estruturar ferramentas, estruturar cargos, estruturar funções, trabalhando esse casamento ali entre dificuldade, situação, problema e competência. Então, é primordial, né, que a análise de competências ela seja um passo a passo, uma rotina, né, uma realidade nas organizações, porque assim a gente consegue reconhecer as competências e trabalhá-las nas equipes. Para desenvolver um projeto de instituição, de organização, de qualquer processo que seja, é muito importante que a instituição ela saiba quais são as suas necessidades, né? Quais são os profissionais que eu preciso, quais são os talentos que eu preciso aqui, quais são as competências que eu preciso ter dentro da minha instituição. Obviamente que a gente vai ter ali múltiplas funções e a instituição ela precisa entender esses perfis, mapear essas competências para que um processo de recrutamento e seleção seja um processo bacana. E obviamente pensando que as funções elas são complementares, né? Essa ideia de que eu busco um profissional de determinada área e outro de determinada área, esse com esse talento e esse com outro talento, para que a gente tenha essa diversidade e consiga fazer esse projeto acontecer, ser um sucesso e essa situação, problema que seja resolvida. Guimarães ele vai dizer que existem 3 partes básicas em uma gestão por competência. Então, a primeira delas é identificar as demandas de conhecimentos, habilidades e atitudes na empresa. Então, um primeiro passo é olhar quais são as minhas demandas, né? Qual é o profissional que eu preciso, qual a competência que eu preciso ali. E o segundo passo é perceber essas competências que os meus colaboradores têm. Então eu olho para a dificuldade e vejo as competências que são necessárias para aquela dificuldade. Olho para a minha equipe ou para o mercado de trabalho e percebo essas competências. E um terceiro passo é tomar providências para reduzir a distância entre o patamar ideal e o existente, né? Então garantir ali que haja um trabalho de aproximar essas duas coisas. A competência necessária na situação problema e a competência do meu colaborador ou do meu candidato, né? Então, obviamente isso só pode acontecer a partir do momento em que haja esse processo de avaliação por competência, de gestão por competência. Todo perfil profissional vai pedir uma competência específica, né? A gente vai olhar para aquela função, para aquilo que é feito, e eu vou traçar ali quais são essas competências necessárias. Então, num processo de contratação, né, eu preciso olhar para essas competências específicas que são necessárias. E depois que ele está contratado, eu tenho que desenvolver processos de formação, processos de desenvolvimento, né, e analisar o quanto que esse meu colaborador ele está avançando no desenvolvimento dessa competência específica. Então, uma vez que eu tenho esse perfil traçado, eu não vou usar só para seleção, eu vou usar também posteriormente para o desenvolvimento dessas pessoas. Então, a gente vai acabar criando perfis ideais para a função e também criando mecanismo de desenvolvimento desses colaboradores dentro dessas competências que são necessárias para a função. Então, nesse sentido, uma seleção por competência é uma forma de olhar para o mercado de trabalho e trazer aquela qualificação profissional desejada, né? E
também levando em consideração as características pessoais, comportamentais e técnicas que são necessárias para a função, para aquele ambiente de trabalho, para aquela organização. Né? Então é como se fosse um grande casamento entre ambiente de trabalho, organização, competências necessárias para a função. Né? Então por isso esse mapeamento da necessidade é extremamente importante e começa lá desde a seleção. Essa análise de perfil ela pode ser feita por meio de um questionário, tem uma série de possibilidades, né? Mas os mais comuns são aqueles questionários de perfil, né? Que vão fazer uma série de perguntas sobre as competências desejadas e aí o resultado ali vai aparecer uma escala em que o colaborador ele vai aparecer conforme as suas respostas, né? Então, essa análise de perfil, né, ela vai trazer ali quais são as competências que esse colaborador ele já tem um potencial. E aí depois que eu pegar esse resultado, muito raramente você vai ter um colaborador que vai ter todas aquelas competências, né, todos aqueles talentos, né, desenvolvidos. Então se olham para os primordiais e se busca o desenvolvimento daqueles que são secundários, né? Então esse processo de desenvolvimento ele vem a partir do primeiro dia de contratação. Ele coloca em prática aqueles talentos que ele já tem e aquelas competências, né? E começa a desenvolver outras, né? E esse processo de entrevista a gente vai avaliar ao longo da sua trajetória profissional e de vida quais são as competências que ele desenvolveu. E aí não só necessariamente na entrada, a gente pode ir fazendo essa análise de perfil, essa análise de competência e habilidade como um processo de avaliação de desempenho, ou também até mesmo para uma recolocação dentro da própria empresa, né? Então a gente avalia o quanto é efetivo, né, esse processo de desenvolvimento que a instituição se propõe. Então quando a gente fala nessa metodologia, a gente vai acabar investigando se está presente ou se não há, se está ausente aquelas competências que são definidas e desejadas para a função. Seja no comportamento, seja ligados à cultura organizacional, mas minimizando ali o subjetivo, né? Não é a minha impressão sobre ele. Eu estou usando uma metodologia, eu estou usando um questionário, eu estou usando uma ferramenta em que eu avalio esse talento, eu percebo as suas competências, eu dou um feedback para ele e busco formas de formação dentro daquilo que ele busca se desenvolver. Obviamente, isso começa lá, no mapeamento de atribuições do cargo, né, para a função, mas ela se desenvolve ao longo ali de toda a jornada daquele colaborador dentro da instituição, né? Então pode ser que até naquele momento de entrada as competências necessárias eram essas e com o passar do tempo houve a necessidade ali de desenvolver outras competências, de buscar outros talentos, porque a gente sabe aí que o mundo é dinâmico, o mercado de trabalho também uma nova ferramenta surge, uma nova possibilidade surge e a gente vai ali buscar, né, agregar isso ao nosso contexto de trabalho. Então essas necessidades também, elas podem ir mudando e, obviamente, a gente vai traçando um plano de desenvolvimento específico para essas pessoas conforme essas mudanças de estratégia na instituição. Esses mapeamentos, então, a gente também pode, inclusive, analisar e investigar comportamentos que aconteceram antes em uma situação similar àquilo que a gente está a algo que vai acontecer dentro daquele processo ou daquela função, né? Então a gente sabe da demanda, a gente olha para aquele candidato ou para aquele colaborador e percebe ali se vai casar aquela necessidade com aquilo que está sendo investigado. Bom, eu não trouxe nenhuma ferramenta de avaliação de competências porque, assim como o teste de talentos, as ferramentas são múltiplas. Então, eu sugiro para vocês uma pesquisa acerca desse assunto, né? Então, quais são as ferramentas de avaliação de desempenho?
né? Quais são as possibilidades, né, que a gente pode utilizar, né? Se a gente fizer uma pesquisa ali no Google Acadêmico ou até mesmo numa biblioteca virtual, a gente vai encontrar algumas ferramentas bem bacanas, mas o que todas elas têm em comum, e vocês vão perceber ao longo da pesquisa de vocês, é que a gente tem ali um conjunto de competências e a gente tem uma avaliação, se for um processo de recrutamento e seleção. E, a partir do momento que esse colaborador ele já faz parte da instituição, a gente já tem um mapeamento inicial dessas competências, a gente traça um plano de ação para que haja um processo de desenvolvimento, de reconhecimento dessas competências, para que ele possa, obviamente, desenvolver aquela função com muito mais cuidado, com uma performance muito mais elevada, né? Tendo ali o casamento perfeito, né? Então, veja que o assunto recrutamento e o assunto avaliação de competência estão muito próximos, né? Porque a gente precisa que em algum momento esse cargo ele seja avaliado, né? Que essa função ela seja analisada para que a gente perceba o candidato, perceba o colaborador e desenvolva aquilo que ficou no caminho ali para aquela determinada função, aquilo que fica como um potencial de desenvolvimento, certo? Então, para desenvolver um talento, a gente também precisa fazer esse processo de gestão de competências. O talento, a pessoa que tem talento, algumas dessas dessas competências, ele vai ter muito mais facilidade. Em algumas outras, ele vai precisar desenvolver como se fosse um processo de um talento adquirido, ok? Então, um bom estudo para vocês e até mais.